queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes. Antes de começar essa aula, eu vou me autodescrever. Eu sou homem, estou de pé, vestindo uma blusa grafite, uma calça preta, uso óculos, tenho cabelo raspado e a pele branca. Atrás de mim, o nosso cenário com alguns objetos. Quem vai apresentar essa aula não sou eu, mas a colega de vocês, lá do nosso material didático carioca. Apresenta aí. A pontuação nos textos. Como vocês puderam observar, nessa aula a gente vai falar sobre pontuação, sobre a importância da pontuação nos textos. A pontuação é muito importante porque ela ajuda a gente a dar sentido à nossa leitura, que a gente tenha uma leitura melhor, que a gente tenha uma compreensão melhor quando vai ler. Isso é tão importante que eu vou mostrar para vocês um texto que a professora Mirella do 5º ano me enviou. Só que o computador dela estava com um problema e deu uma embaralhada no texto, nas pontuações. E, gente, o negócio é tão sério que eu vou mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo aí o editor de textos, né? Se você reparar, em cada ponto, cada sinal de pontuação, ele foi trocado por um símbolo. Foi algum problema que deu no computador da professora Mirella. Eu até mandei uma mensagem para ela pedindo o texto de novo. Ela mandou, aí ela respondeu assim: acho que o seu editor de texto está diferente, vou mandar de novo. Ela mandou o texto de novo, que é o jabuti e o leopardo. E se vocês repararem, tem ali os símbolos no lugar dos sinais de pontuação. Aí eu respondi para ela: relaxa, Mirella, acho que ficou tudo bugado mesmo. Eu vou ajeitar aqui, valeu. Aí agora eu vou mostrar para vocês o texto, o jabuti e o leopardo. Eu vou tentar ler para vocês sem os sinais de pontuação e vocês vão ver o problema que isso vai dar. O jabuti, distraído como sempre, estava voltando apressado para casa. A noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro e o melhor apertar o passo. De repente caiu numa armadilha um buraco profundo coberto por folhas de palmeira que havia sido cavado na trilha no meio da floresta pelos caçadores da aldeia para aprisionar os animais. O jabuti, graças ao seu grosso casco, não se machucou na queda, mas como escapulir dali, tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer se não quisesse virar sopa para os aldeões. Estava ainda perdido em seus pensamentos quando o leopardo caiu também na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, e berrou para o leopardo: que é isto? O que está fazendo aqui? Isto não são modos de entrar na minha casa, não sabe pedir licença? E quanto mais gritava, e continuou: não se vê por onde anda, não sabe que não gosta de receber visitas a estas horas da noite, saia já daqui, seu pintado mal educado. O leopardo, bufando de raiva com tal atrevimento, agarrou o jabuti e com toda a força jogou-o para fora do buraco. O jabuti, feliz da vida, foi andando para sua casa tranquilamente. Ah, espantado ficou o leopardo. Gente, vocês viram a dificuldade que foi ler esse texto? Viram como a pontuação faz falta? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aí, resumidamente, para que serve cada sinal de pontuação, dar um exemplo para a gente poder depois resolver esse problema do texto que a Mirella me mandou. Está até aqui o texto já sem as pontuações, a gente vai resolver. Mas antes eu vou mostrar para vocês aí os sinais de pontuação e os exemplos onde a gente pode usar. Vamos começar pelo ponto final, pelo ponto de interrogação e pelo ponto de exclamação. Vamos começar pelo ponto final. Ele é o ponto que vai encerrar uma frase ou um parágrafo, uma ideia dentro de um texto. Vai completar uma ideia ali. Vamos dar um exemplo. Mirella enviou uma mensagem ao professor Rodolfo. Então, completou aquele assunto ali, que a Mirella enviou uma mensagem ao professor Rodolfo. Ponto final. A gente tem o ponto de interrogação, que é o ponto que vai indicar que a frase é uma pergunta, é um questionamento. Aí tem um exemplo. Felipe, quando a Multirio colocará a sua hashtag no painel do cenário? Não sei. E aí, Multirio, quando é que vocês vão providenciar minha hashtag? Já estão perguntando aí, ó. E a exclamação, que é o ponto usado para expressar um sentimento no texto. Pode indicar também um pedido, um apelo ou uma ordem. Aí, exemplo. Hoje é sexta, dia do Tira Dúvidas do 1º ao 5º ano. Então, gente, não percam o nosso Tira Dúvidas, hein? Os outros sinais de pontuação que a gente vai ver aqui são os dois pontos e o travessão. Os dois pontos, eles marcam uma breve pausa no texto. São usados antes de uma explicação ou esclarecimento, após os vocativos, em sínteses ou resumos, citações e nas falas, no discurso direto, em enumerações ou em exemplos. Aí, inclusive ali, ó, exemplo, 2 pontos. Fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. E tem o travessão, que tem como finalidade indicar o discurso direto ou dar ênfase em trechos de textos. Então, discurso direto é a fala do personagem num texto, enfim. Aí tem o exemplo. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Então, a frase começa com o travessão, que está indicando ali que tem uma fala de um personagem. Os outros sinais são a vírgula e as reticências. A vírgula tem a função de separar partes de uma frase.
Dentre as várias funções da vírgula, temos a separação do vocativo, do aposto e a enumeração de elementos. Então, a vírgula vai ser usada em várias ocasiões. A gente vai apresentar 3 aqui. O primeiro é o vocativo, que é um chamado. Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Marcelo, podemos começar a gravação? Então, o Marcelo ele é separado por vírgula, por quê? Eu estou chamando o Marcelo para fazer uma pergunta a ele. Aí o aposto. Talvez vocês nunca tenham ouvido essa palavra, aposto. Vou explicar agora. As aulas do professor Felipe, aquele que usa óculos, são as melhores. Vocês concordam com isso? Então, onde está o aposto? Está ali entre as vírgulas, aquele que usa óculos, porque está explicando quem é o professor Felipe, qual o professor Felipe que está sendo falado aí. Então, entre as vírgulas fica ali a explicação que a gente chama de aposto. E a vírgula também pode ser usada para enumeração. Talvez essa seja a função mais conhecida da vírgula. Aí o exemplo. Ontem fui à feira e comprei tomates, cebolinha, goma de tapioca, pimenta e laranjas. Então, a vírgula é para separar também elementos que estão ali enumerados. E as reticências são aqueles 3 pontinhos que são usados para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Aí o exemplo, eu estava correndo e tropecei. Essa é a interrupção aí que mostra que aconteceu alguma coisa no meio da frase, no meio da fala, enfim. Então, são as reticências. Bom, pessoal, depois que a gente viu aí para que serve cada sinal de pontuação e como eles ajudam a gente escrever melhor e até construir o sentido do que a gente está escrevendo, eu agora vou aqui fazer um quadro a completar aqui com os sinais de pontuação esse texto. Que o computador da professora Mirella estava embaralhado, o meu também, a gente não conseguiu resolver, então eu vou resolver junto com vocês. Vocês vão me ajudar? Então, chega mais. Então, pessoal, agora vocês vão me acompanhar aqui nessa correção. Então, aqui nós temos o texto, o jabuti e o leopardo, que é o título do texto, ok? Então, vamos começar. O jabuti, vírgula, distraído como sempre, vírgula, estava voltando apressado para casa. Ponto. À noite, começava a cobrir a floresta com seu manto escuro e o melhor era apertar o passo. Encerrou a frase aqui. Ponto final. De repente, reticências, caiu numa armadilha. Olha a emoção. Caiu numa armadilha, aquela emoção, caiu na armadilha. Ponto de exclamação. Um buraco profundo coberto por folhas de palmeira que havia sido cavado na trilha. Na trilha, vírgula. No meio da floresta. Explicando, na trilha onde? No meio da floresta. Vamos lá. Pelos caçadores da aldeia para aprisionar os animais. Ponto final, que está encerrando aqui o parágrafo. O jabuti, vírgula, graças a seu grosso casco, olha a explicação de novo, vírgula, não se machucou na queda, vírgula. Mas, reticências, como escapulir dali? Aí uma pergunta, como escapulir dali? Aí vai ser a interrogação. Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer, se não quisesse virar sopa para os aldeões. Aqui, ponto final. Estava ainda perdido em seus pensamentos quando o leopardo caiu também na mesma armadilha. Exclamação. Caiu justamente na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, vírgula, fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, vírgula. E berrou para o leopardo, 2 pontos, porque vai vir agora o quê? A fala do jabuti. Aí quando vem a fala do personagem, eu boto o quê antes? O travessão. Que é isto? Pergunta. O que está fazendo aqui? Outra pergunta. Isto são modos de entrar em minha casa? Outra pergunta. Não sabe pedir licença? Jabuti cheio de perguntas. Ó. E quanto mais gritava, continuou. E continuou. Aí vem mais uma fala dele. Não vê por onde anda?
Não sabe que não gosta de receber visitas a estas horas da noite? Olha a interrogação aqui. Saia já daqui. Olha a ordem. Exclamação. Seu pintado mal educado. Outra exclamação, porque ele está, né, ofendendo ali a onça. Então, usa exclamação. O leopardo, bufando de raiva com tal atrevimento, vírgula. Tem uma vírgula aqui também. O leopardo, bufando de raiva com tal atrevimento, agarrou o jabuti e, reticências, com toda a força jogou-o para fora do buraco. Exclamação. Jogou ele para fora do buraco. O jabuti, feliz da vida, vírgula, foi andando para sua casa tranquilamente. Ponto final. Ha! Espantado ficou o leopardo. Então assim fica a nossa história agora com as pontuações. Agora vamos ler direitinho para ver como é que fica. O jabuti e o leopardo. O jabuti, distraído como sempre, estava voltando apressado para casa. A noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro e o melhor era apertar o passo. De repente, caiu numa armadilha. Um buraco profundo coberto por folhas de palmeira que havia sido cavado na trilha, no meio da floresta, pelos caçadores da aldeia para aprisionar os animais. O jabuti, graças a seu grosso casco, não se machucou na queda, mas como escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer, se não quisesse virar sopa para os aldeões. Estava ainda perdido em seus pensamentos quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, e berrou para o leopardo. Que é isto? O que está fazendo aqui? Isto são modos de entrar em minha casa? Não sabe pedir licença? E quanto mais gritava. E continuou. Não vê por onde anda? Não sabe que não gosta de receber visitas a estas horas da noite? Saia já daqui, seu pintado mal educado. O leopardo, bufando de raiva com tal atrevimento, agarrou o jabuti e, com toda a força, jogou-o para fora do buraco. O jabuti, feliz da vida, foi andando para sua casa tranquilamente. Ha! Ficou espantado o leopardo. Viram, pessoal, como a leitura melhorou quando a gente usou aí os sinais de pontuação corretamente? Agora, eu estava dando essa leitura aqui e eu queria ver se vocês perceberam, se tem algum errinho de digitação aí nesse texto. Se vocês perceberam enquanto estavam acompanhando a leitura comigo e aí da casa de vocês fazendo a pontuação. Perceberam? Quem percebeu, levanta a mão esquerda. Quem não percebeu, fica sentado no sofá, olhando o celular, vendo o vídeo no celular. E aí? Sim, não? Gente, tem um errinho aqui, ó. Esse A não é o HA, é o contrário, ó. É o A e depois vem o H. Ah, como se fosse um espanto. Assim, ó. Ah, espantado ficou o leopardo. Então saiu um errinho de digitação aqui. Acontece às vezes, né, gente? O professor também erra, né? Bom, na aula de hoje, pessoal, a gente conversou sobre os sinais de pontuação. A gente viu que eles são muito importantes para a gente conseguir dar sentido ao texto, para a gente trazer sentido. E também para a gente conseguir perceber as entonações. Como uma pergunta, a gente usa a interrogação, ou como expressar um sentimento, onde a gente usa a exclamação, também para indicar situações de fala. Então a pontuação vai ajudar a gente a trazer essas nuances, esses detalhes no texto. Esses detalhes que são da fala. Na fala a gente consegue perceber melhor. Mas para a escrita a gente tem que ter esses sinais para nos indicar. Certo, galera? Então, antes da gente encerrar essa aula, eu vou mostrar para vocês o nosso desafio. Esse desafio é um outro conto de origem africana, só que dessa vez eu trouxe só um trecho para a gente poder resolver ele. É o conto O Arrependimento. Aí, vocês podem reparar que os sinais de pontuação também estão substituídos por símbolos, né? Deu o mesmo problema do computador da professora Mirella, deu no meu também, quando for fazer esse desafio. Então, vocês podem reparar aí o texto. Tá? O filho da vespa adoeceu, foram consultar o adivinho, resposta? Procura uma pena de peito celeste. O peito celeste deu-lhe, pois também não lhe fazia falta. O filho da vespa foi traído e curou-se. Tá vendo a dificuldade de ler, gente? Então, vocês vão pegar esse texto aí. Depois que vocês lerem ele, vocês vão fazer
vão substituir os símbolos pelos sinais de pontuação adequados. Vocês vão fazer tudo isso no caderno de vocês. Gente, vocês já conhecem a nossa Rio-Copédia? Ainda não? Então eu vou convidar vocês a conhecer. Vocês vão acessar no aplicativo Rio em Casa, na aba Outros, a Rio-Copédia. Vocês vão colocar lá o login e a senha de vocês e vão ter acesso a essa aula aqui e a todas as outras aulas do 5º ano. Lá vocês vão poder fazer o desafio e também participar de um quiz, um jogo de perguntas e respostas. São 5 perguntas sobre a aula. E também vocês podem avaliar a aula, né, gente? Lógico que o professor Felipe Lopes aqui, né, 5 estrelinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estrelas. O professor Felipe Lopes está só esperando a avaliação. Certo, galera? Meus queridos, foi muito bom estar com vocês aqui nessa aula. Infelizmente, né, tem que dar um ponto final por aqui, encerrando a aula por hoje. Um abraço e até a próxima. Bons estudos!